está numa relação tóxica, a pessoa diz, não, eu tô na minha zona de conforto, não mexe no que tá bom. Apesar de apanhar, apesar de ser pisada, apesar de uma série de coisas. Então, é um tema para lá de profundo. Vocês vão perguntar, mas Irlei, da onde você tira essa amplitude desse conceito que tá por trás dessa Ana Hickman, graças a Deus, que trouxe para nós? Difícil para ela, mas trouxe para nós a discussão. O consultório. Eu atendo, vocês sabem também que uma das minhas funções é atender. E quando você está diante de uma pessoa que, a nível consciente, despreza o que ela está vivendo, ela não quer tocar no assunto, ela não quer falar sobre isso, é uma coisa. Agora, quando ela está a nível inconsciente, aquilo brota sem ela poder ter a direção, segurar aquilo, sabe? Quando uma água vai por tudo, ela não tem como a água não tem como a gente segurar. Então, assim, as relações tóxicas, elas são muito estranhas, porque elas afetam muita gente. E por que eu coloquei ali difícil de provar? Isso que é o mais intrigante. Como é que você vai provar? Se você é casado, por exemplo, ou casada, vamos falar agora uma mulher, é casada com uma autoridade. Autoridade na área dela, seja ela no que for, ator, empresário, quem me ajude, político, enfim. Então, a pessoa é casada com uma autoridade. Esta autoridade, ela é conhecida no meio social e ela é vangloriada, ela é valorizada, ela entra no espaço como um poder de ser a pessoa que ela, afinal, ela representa e conquistou. Tem muitos amigos, é bem relacionada. Meu Deus, é o show, né? Show da vez. E a mulher, por sua vez, ela pode até ter a carreira dela e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que, pode também não ter, tá? São os dois lados. Só que ela tá ali, e como é que ela vai representar, ela vai poder provar que ela sofre de palavras que machucam, que colocam ela no chão, que colocam ela debaixo do tapete? Ela não tem como provar, porque ela não é uma pessoa quanto o companheiro, vamos dizer assim. Isto vale para um filho que tem uma mãe tóxica, que coloca o filho sempre na condição você nunca vai ser ninguém. Isso vale para a professora que está estressada e que pode fazer palavras duras com as crianças. Isso vale para a mulher, que quantos homens, companheiros, a gente vê que estão fracassando, abre negócio, querem, não vão, porque ao lado tem uma mulher que também é fogo, que larga uma pitadinha de sal e pimenta a hora que puder, e você tem como dimensionar isso, né? Como dimensionar isso como? E aí, essa menina, a Ana, ela vinha colocando alguns videozinhos assim, sabe? Tipo do cara sendo estúpido com ela. Entendeu? Eu acho que foi uma estratégia de longo prazo que ela construiu na cabeça dela para tentar dizer que ela não estava pedindo ajuda. Ela estava tentando mostrar, talvez, nesse caminho, que ela, perto dele, ela é maior, mas ele tem um poder de força e de dono do negócio, sabe? Eu sou dono dela, entende? Tem vários vídeos, né, em que ele fazia comentários truculentos ou debochados com ela, né? Nas redes sociais. Uhum. Exatamente. Colocando ela numa condição péssima. E ela vai falar o que se ele está gerindo os negócios. Então fica uma dificuldade, são muitas coisas envolvidas. Mas principalmente, o que eu mais vejo aí, é difícil de provar, é quando a gente está diante de uma relação onde uma pessoa é a autoridade e quando ela chega em casa, ela é o quê? Ela é um monstrinho. Monstrinho, nem vamos falar monstro. Aproveitando, assim, eu como sou jornalista, sou curioso até pra gente tentar esclarecer mais para as pessoas e para quem ainda não conseguiu visualizar, você já deu alguns exemplos, mas que outros exemplos a senhora poderia dar para exemplificar isso, assim, para esclarecer na prática? O que um homem, uma mulher faz com um companheiro, com a companheira ou com o filho que é tóxico e que está errado e que é um sinal de alerta, muitas vezes até de uma futura agressão. O que no seu consultório, claro, não vamos entrar em exemplos reais, ou não identificar pessoas, obviamente, pelo sigilo, mas que exemplos assim a senhora viu que a senhora possa compartilhar até para as pessoas visualizarem, mas eu já passei por isso, ou conheço alguém que passou por isso. Olha, Deni, assim, sempre quando a gente fala desse tema, a gente tem que lembrar e aí vem uma questão que talvez as pessoas nem se dão conta. Elas têm que olhar com quem elas estão vivendo. Bom, aí vivendo, elas têm que ouvir o que essa pessoa está dizendo. Toda palavra, exemplos, vem das palavras. Toda palavra que a pessoa diz para pisar na outra, exemplo. Você é preguiçosa? Olha a cara que eu tô fazendo. Eu tava falando em palavras, acabei já falando também pela fisiologia, né? Você nunca vai ser ninguém. Você tem não sei o quê, é uma pessoa que dentro dela tá triste, amargurada. Então ela precisa jogar o lixo dela no outro. É tão fácil. Porque você pega um filho que tá lá brincando de bicicleta, que foi até tarde da noite na bicicleta, feliz da vida. Aí chega a mãe e diz, por isso, você é uma criatura que não vai ser ninguém na vida. Só pensa em brincar. Bom, ali não estou dizendo que isso vai para uma agressão. Estou dizendo que ali já há uma relação tóxica. É alguém jogando teu lixo em cima de você. Quanto a relação de casamento. Relação de casamento, gente, é tão fácil de identificar. Por exemplo,
Você nunca vai dirigir. Eu já vi isso. Você nunca vai saber dirigir. Quem você acha que é? Tá dependendo de mim? Nunca vai ser ninguém. Para com isso. Se arroz tá horrível, eu tô dando exemplos pequenos e chulos, mas existem piores que estão assim, ó, amargurando as mulheres e amargurando os homens. E nesse quesito, você vai indo, você vai aguentando. Só que quando você tá numa zona de conforto, porque também aquela casa, naquela situação financeira, naquela rotina, é uma zona de conforto por bem ou por mal. Eu não vou mexer nisso. E aí está o perigo. É o bem secundário. Hã? O bem secundário. O ganho secundário que eu tenho. Ganhos claro. e perdas. Eu identifico o ganho secundário, eu posso resolver. Eu digo, eu estou nessa por isso. Como que eu saio disso? Né? É o papel do terapeuta, né? É. O terapeuta não julga, mas ele diz, tu tá acontecendo isso porque tu ficou aqui, em função disso aqui. Né? Agora tu tem que resolver. Né? Esse meu ganho secundário, a hora que eu me livrar desse ganho secundário, eu posso resolver toda a questão. Seria o conforto, a comodidade, Exato, conforto. os bens materiais, o carro bom, a casa boa. Pode ser isso, né? Tudo Tanto do isso. homem quanto da mulher, né? E tu vai sair, sabe aquele teu sofá? Ai, aquele sofá todos os dias, às 9 da noite, eu me sento no sofá. Isso é uma delícia. O resto pode cair a casa. Então, a gente tem, o ser humano, nós temos a tendência de nos acomodando naquilo que a gente construiu. E outra, né, gente? A gente construiu querendo aquilo. Então, dói demais você se dar conta que você está sendo pisado. Você não quer nem ver. Eu tenho vários casos, principalmente com mulheres, né? Que elas não querem ver porque dói. Só que, às vezes, vai para as vias de fato, aí é uma coisa que não tem volta, né? E se não trata, né? E se Tanto não trata. o homem quanto a mulher Sim. a tempo, infelizmente, em muitos casos, ou em parte, vai para as vias de fato, né? Vai para as vias de fato. Um ano, daqui 10 anos, em algum momento vai sair do controle, né? Sempre foi. Só que hoje em dia, ir para as vias de fato traz um rebuliço bacana, né? Que a pessoa pode, pelo menos, ter o apoio das autoridades, Sim. né? Mas sempre foi. E é uma coisa engraçada, porque na frente, sabe? Aquela coisa assim, eu sou, né? Eu sou. E aí, quando eu estou na minha individualidade, na minha família, que é o lugar onde eu tomo banho, onde eu me alimento, onde eu me refaço, eu posso tudo. Eu jogo toalha, eu falo o que eu quero. Olha a minha cara. A pessoa se transforma. Então, vocês vão dizer, são duas personalidades. Não só isso, né? Pode até ser uma questão mais profunda, mas, por favor, é uma questão de domínio, é uma questão de autoridade que eu tenho, que eu estou lá fora e eu trago para dentro de casa. E além da terapia, em alguns casos, a senhora recomenda, por exemplo, um tratamento até com medicamentos, procurar um psiquiatra quando está num nível de estresse, de ansiedade muito alto e que qualquer coisa vira briga? Sim, com certeza. Eu acho que entra a medicação, precisa, porque às vezes as pessoas estão... na verdade, já vem vindo, né? Mas vamos dizer que agora, com a pandemia, tudo piorou, porque a gente ficou mais tempo guardado a 7 chaves dentro de casa, blá, blá, blá. Mas eu acho que sim, acho que a terapia com medicação, ela é muito importante para casos mais específicos, né? E outros, acho que só falando também, tendo um bom diálogo, né? Fazendo com que a pessoa se dê conta, porque às vezes acho que a pessoa está numa vida que tem meu carro, minha vida, ela lida com Não, e aquilo dessa aquela forma. questão tóxica às vezes vira uma rotina que parece... Às vezes a família acha normal, os filhos começam a achar normal, porque imagina, pega uma criança de 4, 5, 7 anos que convive com aquela brigaiada todo dia, para ela parece que aquilo é o normal, né? Ela não tem discernimento de saber se está correto, se está errado, sofre com isso. E aí você tocou num ponto, até os outros debatedores são convidados a falar também, mas claro, a gente aproveita, né, que a Irley é terapeuta, trabalha com isso, tem toda uma experiência com muita informação, muita reflexão da prática do dia a dia. Entra num ponto que eu sei que é delicado de falar, mas, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria dos casos, e talvez a senhora possa nos comentar melhor, de agressão, é óbvio que são, infelizmente, de homens com mulheres. Infelizmente. Porém, a questão da toxicidade, eu acredito que, por conhecer pessoas, a gente convive com pessoas e vê, às vezes, casos e casos. Às vezes, da mãe com os filhos, a gente vê em alguns casos. E, às vezes, da mulher com o próprio companheiro, em alguns casos. Não estou querendo colocar a culpa nas mulheres, não é isso. As mulheres, em geral, né, acho que pela experiência de viver, eu tenho 47 anos, são a grande maioria das vítimas, mas não quer dizer que não tenha mulheres que também não praticam esses abusos, seja psicológicos ou até físicos, com crianças e tal. Total. Existe muito isso? Existe muito, porque a mulher pode fazer esse papel com muita maestria. Ela faz de um jeito muito chique. E ninguém consegue imaginar que ela está destruindo, aos poucos, aquela relação familiar. Estamos falando mais da relação familiar agora, né? Sim. Mas ela tem 50%. Na medida que ela fala da forma que você citou agora, poluindo, né, intoxicando, e na medida que ela também não fala mais nada, que ela deixou de falar desde que começou a encrenca, entende? Porque o fato dela também se ausentar daquela dor... Se omitir. Essa palavra é fantástica. Ela se omitindo, isso vai piorar, não tem como. Então ela tem que abrir os olhos para os dois lados, o quanto eu estou intoxicando e o quanto eu estou omitindo.
Porque se eu tô omitindo, eu também tô sendo culpada, né? Daquilo que vai começar a acontecer lá na frente, que pode ser a coisa mais forte, né? Por isso que eu, voltando à Ana, eu acho, eu não sei, não li, Sim. mas eu acredito que um pouco ela fez esse caminho de estou mostrando para vocês o que está acontecendo. E uma coisa muito forte também que eu estava pensando, que me veio agora, cara, é a questão financeira, né? Sim. Porque a questão financeira está motivando muito isso. O problema emocional aumenta na medida que a família está endividada, né? Enquanto tem dinheiro, os problemas vão indo para baixo do tapete, né? Muitas vezes. Mas muitas vezes vão nas festas, aí mais uma viagem, aí mais uma roupa, aí mais, ok, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, é bem como eu digo, aí voltam para casa, tudo pode ser diferente, né? Mas aparentemente tá tudo bem. Agora, quando a coisa, segundo consta, a dívida